Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um Bridge Talks, o programa de entrevistas da Bridge Imóveis. Por aqui, muito conteúdo relevante, notícias e, claro, os grandes lançamentos. Eu me chamo Felipe Arantes e, como sempre, muito bem acompanhado do nosso sócio-diretor Leandro Rosa. Bom, Felipe. Fala, Leandro. Como é que tá? Tudo certo. Feliz de voltar e principalmente no espaço que a gente está. Estar retomando o Bridge Talks depois de um ano conturbado para Porto Alegre, para todo mundo, acho que é bem importante. Especial hoje. Bom, a nossa entrevista de hoje é uma entrevista super especial, uma das construtoras mais renomadas do mercado em termos de arquitetura e design, e quem vai falar um pouco disso para a gente é o Paulo Henrique Rodrigues, sócio-diretor da Stemer Rodrigues. Tudo bom, Paulo? Obrigado, Felipe. Obrigado, Leandro. Dois grandes amigos, né, de longa data. É um grande prazer estar aqui. Admiro muito a Bridge e também estou muito feliz de estar no Espaço 3, que é uma convergência de todos os nossos trabalhos ao longo desses 37 anos de carreira. Ela é uma convergência dos nossos trabalhos de arquitetura e do nosso trabalho de incorporação. Até então, sobre isso, só comenta um pouco geral pra gente, assim. Stemer Rodrigues, vocês começaram com projetos de casas, enfim, a gente tem uma série de assuntos para falar, não quero me perder no início, mas explica pra gente como que nasce esse escritório para vocês chegarem hoje até aqui no 3 e todos os empreendimentos que vocês fizeram. Conta um pouco. Começou em 1987, nós formamos em arquitetura, a Ingrid Stemer e eu, é minha esposa. Em 87, nós fundamos a Stemer Rodrigues Arquitetura, e acho que a maioria que tem familiares arquitetos e é arquiteto sabe como é difícil o mercado no início, e nós sempre tivemos muita facilidade com execução de obras, inclusive fiz vários estágios em execução de obras, e o mercado também não era um mercado muito fácil, e foi uma experiência muito importante para nós executar obras. O escritório começou muito fortemente com arquitetura de interiores e logo em seguida com arquitetura, projetos de residências. Na década de 90 foi quando começou a Casa Cor, né, que é pode-se dizer que é quase um advento da arquitetura que consolidou a arquitetura de interiores, e naquele momento a gente já tinha um planejamento de longo prazo, explicando muito do início a situação, né? Um planejamento de longo prazo que foi a Ingrid entrar na Casa Cor com o nome só dela, porque a gente tinha o plano de ter uma empresa que já era a Stemer Rodrigues, mas que a Ingrid se dedicasse à parte de arquitetura de interiores e a gente tivesse uma empresa dedicada a grandes projetos de arquitetura. Nesse tempo a gente não tinha incorporadora ainda. Mas o nicho, mas o nicho sempre foi esse de altíssimo padrão do mercado de Exatamente, luxo. sempre foi muito focado em ser fiel aos nossos conceitos de arquitetura, né? Ou seja, dependendo do conceito de arquitetura do cliente, a gente não chegava a fazer o projeto, né? A gente fazia o projeto quando tinha uma sintonia entre nós e o cliente. Então, se começou com projetos de arquitetura de interiores, mas logo em seguida já começamos a projetar casas, grandes casas. Foi um grande aprendizado com alguns clientes de como projetar essas casas, as necessidades deles, isso desde 87, desde 1990 já começamos a projetar casas e executar essas casas. Essa experiência em execução, em lidar com as pessoas, em lidar com o cliente. Também na década de 90, a experiência de executar obras nas Casa Cor com muita rapidez, muita presteza, né? Também foi muito importante. E ao longo de 11 anos a gente foi tendo essa experiência e em 1998 nós fundamos a Stemer Rodrigues Incorporadora. E logo tivemos um planejamento estratégico que não adiantaria fazer pequenas casas, né, fazer pequenas obras, a gente queria logo fazer algum edifício. Tivemos alguns sócios também, alguns investidores, clientes também que foram pessoas muito parceiras que apostaram em nós. Começamos com o edifício Serra Vale, na Barão do Amazonas, é um edifício já de arquitetura bem arrojada para a época pré-2000, que era com tijolo à vista, com as sacadas todas em concreto, em curva, com cozinha americana. Os corretores diziam que cozinha americana era uma coisa que não ia pegar, né, porque o gaúcho gostava de cozinha fechada. Falavam que o prédio devia ser em granito e não em concreto, e o prédio, 6 meses antes de ficar pronto, foi todo vendido, né? Depois a gente achou que o segundo passo da incorporadora já seria ficar numa região mais premium, e nós logo em seguida passamos para o Bela Vista com o edifício Positano, depois o Ibauá, né? E você sempre incorporando... Nós sempre incorporando
projetando, né, em primeiro lugar, né, projetando, incorporando e construindo com mão de obra própria. Nesse meio tempo, paralelamente, a gente foi desenvolvendo o escritório de arquitetura, cada vez mais nos especializando em casas muito exclusivas, né, muito personalizadas para os clientes, e aos poucos a gente foi parando de executar, de fazer a parte de execução das casas, nos dedicando a nos aprimorar na execução das obras da nossa construtora. Então, até um ponto que hoje em dia nós detalhamos o projeto muitíssimo bem, acompanhamos alguns engenheiros que a gente indica, tanto em Porto Alegre, quanto em Gramado, quanto em Santa Catarina, em vários outros lugares, né? Atualmente a gente está no mercado de São Paulo também, e acompanhamos as obras virtualmente, presencialmente, mas o detalhamento é tão bem feito, né? Modéstia à parte, né? Mas realmente é uma coisa que a gente se dedicou muito com BIM, com processos de ISO, para o projeto sair muito bem claro para os empreiteiros e para os engenheiros. Então a gente não faz a obra, mas a gente acompanha a obra com olho clínico. Eu fico pensando assim, né? Bom, a gente que é do mercado imobiliário, que a gente acompanha reformas, construções, e até alguns empreendimentos próprios que às vezes a gente se mete a fazer, essa coisa da gente ter quem projeta executando, aí tu melhor do que ninguém para dizer. Eu acho que esse talvez tenha sido, tô sendo audacioso aqui, mas talvez tenha sido também o grande diferencial de vocês, para vocês crescerem nessa proporção que vocês cresceram. Porque quando tu projeta e é tu que executa, porque a grande dificuldade às vezes é fazer quem está criando ali entender o que o criador quer, né? Eu acho que esse mix, talvez, que vocês tenham feito e que vocês continuam colocando nas obras de vocês, seja nos prédios ou nas casas, eu diria que hoje, quando a gente vende um Stemmer Rodrigues, a pessoa que vai comprar, o cliente vai comprar, sabe, não, mas aqui eu sei quem é que está executando. Acho que essa pode ser uma grande diferença, né? Nós tivemos na mesa fazendo algumas negociações e a gente fica muito tranquilo, assim, justamente pela entrega que acaba tendo, justamente porque está desenvolvendo e executando também. Junto. Inclusive, esse é um desafio que a gente teve sempre durante toda a nossa carreira, né? Essa sobreposição de nomes, né? A Ingrid participava muito de Casa Cor, resgatando o nosso assunto inicial. Teve um momento, em 90 e poucos, que o nome da Ingrid era mais conhecido que Stemmer Rodrigues. Casa Cor era uma coisa extremamente divulgada, né? A Casa Cor, eu sempre comento, foi a primeira experiência de marca que houve no mercado de construção civil, né? Porque eu digo experiência de marca porque tudo tem protótipo, tudo a gente experimenta praticamente no mercado, né? Roupa, carro, perfume, né? Tudo se tem possibilidade de experimentar. Apartamento decorado é uma simulação, um pouco disso, e a Casa Cor a gente entrava dentro de um micro-universo, né? Estou saudando um pouco a Casa Cor, né? Que foi uma abertura do mercado de interiores que, inclusive, chegou a ser mais forte do que o mercado da arquitetura durante muito tempo, né? E seguindo adiante, né? Depois a gente começou a ficar muito forte com o nome de Stemmer Rodrigues Casas, né? Eram casas, e nesse tempo todo a gente notou que muitas vezes as pessoas vinham até a incorporadora, eu achava que vocês faziam projetos, né? Então sempre esse equilíbrio, assim, né? Então, de conseguir que seja conhecido, né? Bom, o nome da Ingrid ficou fundido junto com o nome da Stemmer Rodrigues, né, como uma das divisões, né, da Stemmer Rodrigues. A Ingrid não faz só arquitetura de interiores, ela não gostaria que eu falasse dessa maneira, né? Ela interfere, ela faz vários projetos de arquitetura também, né? Ter essa fusão, né, mas essa separação. Tem Stemmer Rodrigues Incorporadora e tem Stemmer Rodrigues Arquitetura. São dois CNPJs que têm toda a harmonia, estão dentro da mesma sede, mas a gente tem sócios diferentes, tem arquitetos que trabalham numa, tem engenheiros que trabalham noutra, e em perfeita harmonia. Então, assim, a gente tem eventos, festas de finais de ano, trabalha em conjunto, dentro da mesma sede, tem toda uma filosofia em comum, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Os clientes que procuram hoje o escritório, seja para arquitetura ou seja querendo comprar um apartamento de vocês notam que é o mesmo... Bom, vou quase responder a pergunta, mas é praticamente o mesmo perfil, né? A gente está falando de uma pessoa que busca hoje o alto padrão, o alto luxo. Vocês entendem que vocês trabalham para o mesmo público? Valoriza a arquitetura. Que valoriza a arquitetura e que entrega também uma boa construção junto. Não vou responder pelo Paulo, mas eu vou dar mais um exemplo dessas reuniões com clientes que nós já fizemos algumas, que obviamente o cliente já se interessa por
aquela arquitetura daquele empreendimento, ele já, a pergunta que é inevitável que acontece na assinatura, enfim, na negociação é, bom, ok, para contratar o escritório, daí o Paulo deixa claro, bom, aí obviamente é uma negociação à parte, mas é muito comum tu ver o cliente que já comprou a arquitetura do prédio, gostou do estilo, já quer também colocar o escritório, porque confia, porque fica à vontade sabendo que o que vai ser colocado ali vai conversar com o próprio empreendimento, né? Claro. Mas as grandes diferenças, né, entre a incorporadora e o escritório de arquitetura e as semelhanças. Né? Em primeiro lugar, as semelhanças, eu diria que assim, a questão cultural do comprador ou do cliente. Elas são muito semelhantes. Né? Assim, é a pessoa que gosta de design, é a pessoa que gosta de arquitetura, a pessoa que tem uma cultura, que já viajou muito, que enxerga a arquitetura moderna, que enxerga o mundo moderno e que valoriza isso. Né? Os nossos prédios não são prédios super revestidos de granito, rebuscados, com lustre de concreto. Não são esse estilo de prédio. Esse é um outro estilo de prédio. O nosso estilo de prédio é um estilo de prédio com uma arquitetura mais discreta, mais limpa e com momentos marcantes. Né? O edifício Voz tem uma grande onda em concreto, né? O edifício Vista tem já a grande onda em toda a torre. Cada um deles tem a sua personalidade. Nós sempre procuramos diversificar na arquitetura, ou seja, diferenciar um prédio do outro, né? Em função de que tudo no mundo se copia muito. Né? E nós também nos inspiramos também em outros arquitetos, em grandes arquitetos. Então a gente acha que nós achamos que se deve criar novos impactos. Essa é a nossa função. E a diferença assim entre a arquitetura, trabalhar com arquitetura, né, digamos tailor-made, e a incorporadora, é que as duas são como escrever um romance. Né? Mas na parte de arquitetura, né, se o Leandro disser que quer fazer uma casa gigantesca em um determinado lugar, numa chácara, em alguma coisa, eu posso até dizer para o Leandro, olha, provavelmente talvez isso não tenha o mesmo valor de revenda do que se tu fizesse uma casa num condomínio em algum lugar vendável. A gente até aconselha as pessoas, mas o nosso foco não é uma questão mercadológica. Nós estamos ali para atender o cliente. De modo geral, a gente já aconteceu o caso de um cliente que queria uma casa de mais de 1.000 metros num terreno de 400 metros, né? Fora de condomínio. Era um caso raro dentro da cidade de Porto Alegre. E nós tínhamos um terreno nós conhecíamos um terreno de 1.500 metros, também perto do Shopping Iguatemi, e nós dissemos para o cliente, olha, se tu construir essa mesma casa num terreno de 1.500 metros, essa casa vai ter um valor de venda e a gente sempre pensa que nunca vai vender, mas pode acontecer de vender a casa. Né? E 6 meses depois ela voltou, ela disse, eu comprei o terreno. E antes da casa ficar pronta, eles se mudaram para o exterior e a casa foi um assunto de venda em Porto Alegre, né? Uma casa que muitas pessoas sabem qual que é. Então, a gente já procura aconselhar, mas vai até o aconselhamento. Então, é como se eu tivesse um romance que tem quase uma biografia. Né? Ele tem os personagens. Né? Eu sei que tem, né, discretamente aqui, né, o Leandro, a esposa e um filho. Né? Então, daqui a pouco ele vai me dizer, não, pretendo ter mais 2 filhos, pretendo ter mais um filho, pretendo não ter mais filhos. Né? Então, a gente entende como é que funciona toda a dinâmica. Então, vai ter importância ter um dormitório de hóspedes. Eu sei onde é que se encaixam todos esses personagens dentro do projeto. E quando a gente projeta para o mercado imobiliário, é diferente. A gente tem que olhar a questão de custos, a questão de vendas, e a gente tem que imaginar um termo que eu não gosto muito, que já está muito batido, mas é a persona. Então, a gente tem que imaginar assim, bom, eu gostaria de morar aí, né? Mesmo que eu não seja o público-alvo, alguém vai querer morar aqui. Né? Então, nós não somos uma incorporadora de fazer 10 empreendimentos de uma vez só, então a gente tem que ser um pouco conservador nos empreendimentos. Então, o empreendimento, aqui, quem conhece bem Porto Alegre, perto do Grêmio Náutico União, no Bela Vista, no Moinhos de Vento, aqui no caso no Três Figueiras, são empreendimentos que não têm rejeições. As pessoas não vão dizer, não moro no Bela Vista de jeito nenhum. Sim. É difícil, né? Mas tu tem que eu me lembro bem, até porque a gente teve o prazer de participar de alguns lançamentos, mas tu pega o próprio Bossa, o Poema,
tu tinha uma persona muito bem identificada ali, tanto é que sempre foi sucesso de vendas. Todos os dois eu tenho muito em mente, assim, porque tu tinha exatamente qual era o estereótipo ali das pessoas que iam comprar e seguiu exatamente isso neles. É aí que entra, né? Aí a persona é imaginada, seguida, né? Inclusive, por exemplo, nesses 3 últimos empreendimentos, né? Isso também é uma coisa que a partir de determinado momento, né? A gente começou a ver que tinha muitos empreendimentos com nome em outros idiomas, né? E nós achamos que era. Sobre isso. A gente falou nós achamos que era legal, assim, importante a gente manter o nosso idioma, né? Por que não? Né? Por que tem que se chamar alguma coisa em inglês, em francês, ou ter títulos nobiliárquicos? A arquitetura tem que valer por si só, e a gente gostava de ter nomes curtos e sonoros, né? Então foi o Bossa, foi o Poema, foi o Voz, foi o Vista, e aí começou a surgir de alguma maneira essa linha de nomes no mercado. É verdade. E não só de nome, eu me lembro bem no Bossa, por exemplo, aquele espaço, que não dá para chamar de salão de festa, porque é longe de ser um salão de festas aquilo é a extensão da tua casa, o living, né? Um living enorme, na verdade, que tu tem no prédio, que conversa muito com o nome, Bossa também, pela arquitetura que tem ali, e tu viu muito isso. Não foi nem no ano seguinte, acho que passaram uns 4, 5 anos e começou a acontecer isso nos empreendimentos em Porto Alegre. Porque o ciclo é longo em Porto Alegre, o ciclo é longo na construção civil, então demora 4 anos, que daí surgiu o projeto. Até projetar, executar e a entregar, coisa está acontecendo. 5 anos depois que eu comecei a ver os prédios em Porto Alegre com esse perfil, deixaram de lado os salões, que é uma churrasqueira, um monte de mesa e era isso, para se tornar uma extensão da casa. Né? Nós somos praticamente criadores dessa tendência. Sim, que a gente achava que é um metro quadrado muito caro para ter tão pouco uso. Né? Ter um salão cheio de mesinhas, e muitas vezes eram coisas muito impessoais, até meio feias, né? E passar a ter um grande lounge, um grande ambiente agradável, que tu possa usar 24 horas por dia, com espaços vazios, que tu possa alugar mais mesas, se quiser fazer uma festa mais comportada, né? Mas, Paulo, me diz até, eu vou voltar e insistir um pouco no Bossa, porque isso me marcou, mas obviamente que o custo de tu entregar isso ele é muito mais alto. Naquela época, conseguiu, ou seja, Porto Alegre pagou o preço realmente, ou naquele momento tu realmente teve um custo bem mais alto na obra, a margem muito menor, e no empreendimento seguinte, daí sim tu recupera isso, ou naquela época já entenderam e pagaram pela arquitetura, pelo que tu entregou? Porque às vezes minha dúvida é essa, né? Se as pessoas pagam ou demoram um tempo até reconhecerem para daí passar a pagar o que realmente merece naquele empreendimento. Porque essa é uma briga que a gente tem bastante, briga no bom sentido que a gente tem bastante, que as pessoas precisam reconhecer, eu acho que passaram a reconhecer cada vez mais a entrega de valor e né, exatamente a entrega aqui em Porto Alegre, mas a gente sentiu numa época que só se fala o metro quadrado, que é um metro quadrado, mas aí tem que enxergar tudo que vem junto do metro quadrado, né? A gente vai falar um pouco depois, sobre esse empreendimento aqui, mas tu pega no Bossa, o pessoal enxergava realmente e... Eu acho que o Bossa, sem exageros, ele foi quase uma febre, assim, em termos de mercado. Eu me lembro. As pessoas procuravam muito, porque ele foi ele teve um momento de giro dentro do mercado, né? Aquela questão de ser todo envidraçado, virado para a rua, sem ser tímido, né? Sem ser um prédio escondido, fechado, né? O sinônimo de segurança era grandes muros, grandes fechamentos, e na verdade essa questão do prédio ser aberto para a rua é uma coisa que atrai a segurança, ao contrário do que as pessoas imaginavam, né? Nós também sempre julgamos e pesamos várias questões, né? Marketing estuda barreiras de entrada e de saída, né? A barreira de entrada e de saída de uma construtora é muito grande, né? Precisa capital, precisa histórico, precisa várias coisas para montar uma construtora incorporadora. Para o mercado de saída, para a barreira de saída também, né? E marketing, que é aqueles anos de garantia, todas essas questões, né? Então, se a barreira de entrada era tão complicada, porque tinham tantas construtoras fortes, nós precisávamos ter diferenciais. Então, a gente precisava projetar um projeto legal, construir, terminar no prazo, né? Conseguir concluir a obra, né? E vender.
E mesmo que o custo fosse um pouco menor, eu precisava ter um diferencial de por que as pessoas vão comprar da Stemer Rodrigues ao invés de comprar da construtora A ou B, que talvez tivesse 20, 30, 40 anos de mercado, né? Então, pode ser até que a gente tenha aberto mão de algumas questões numéricas, né? Mas, ao mesmo tempo, o mercado começou a sofrer também duas curvas, né? Que foi investir mais nas áreas condominiais e investir cada vez menos nas áreas internas. Então, se eu pegar cada prédio, a gente está investindo cada vez menos nas áreas internas, porque, na verdade, assim, por exemplo, no Voz e no Vista, que são meus 2 mais recentes prédios, eu fiz os banheiros completos, nas cozinhas não tem bancada, tem construtoras que não colocam nem porta, né? E assim, eu faço os banheiros e coloco todas as paredes internas porque o público tem uma dificuldade de abstração, de entender como é que é um apartamento. Se a pessoa abrir a porta de um apartamento e não tiver nada, eles vão achar que não cabe nada, né? Então, eu tenho que ter ali 3 suítes. Se a pessoa abre a porta de um banheiro e não tem nada dentro do banheiro, eles vão achar que não cabe um banheiro. Eu estou falando o público em geral, não todas as pessoas. Eu chego a comentar para os clientes, porque na hora que eles chegam num living só de laje, eles não entendem tudo que cabe ali dentro. Na hora que tu começa a botar as coisas para dentro, e que vai cabendo, e que vai entrando. Exatamente. Explicar para eles isso aí. Exato. Queria só complementar um pouco até a pergunta do Leandro. Enfim, eu acho que desde o Bossa até hoje é muito mais fácil e perceptível as entregas de valores. Eu digo não do que está sendo entregue, mas dos clientes compradores estarem entendendo melhor. Partindo disso, vai a minha pergunta. Porque hoje também o alto padrão e o alto luxo são palavras no nosso mercado imobiliário que eles começaram meio que... Eu não sei onde é que vai chegar, porque daí vai para luxo, daí é alto luxo. O que vem depois? Porque começam a inventar... E aí quando a gente... nomes, tu vai falar bem sobre isso. E aí quando a gente conversa contigo, enfim, Stemer Rodrigues, tudo, que a gente vê que vocês, a história de vocês lá atrás já é fazer praticamente essa consultoria de que tu estava falando antes, de entender a família... esse terreno é bom, mas o meu intuito não é que tu venda no final, mas deixa eu te dizer, então, tipo, vocês fazem realmente uma consultoria completa, né? E aí, esse trabalho de vocês, ele deixa de ser um commodity, de pegar e vender um edifício inteiro, que tu vai, enfim, 3 suítes, e tu passa a ter uma coisa muito mais direcionada e exclusiva. E aí, só para completar a pergunta, você estava falando nos diferenciais. Então, hoje a gente vive aquela dicotomia, né? Começou com alto padrão, agora é altíssimo padrão, agora estamos falando de alto luxo. Onde é que se encaixa tudo isso, assim, dentro da visão da Stemer? E uma vez que o público tá de mais fácil acesso, né, a essas entregas, como que vocês veem esse mercado acontecendo, assim? Eu acho que cada empresa, né, tem o seu espaço, né? Então, tem empresas que precisam do apoio da chancela, ou que acham que precisam do apoio da chancela de outras marcas junto com seus empreendimentos, né? Nós achamos que que a gente projeta, o que a gente pensa, o que a gente idealiza, é uma coisa que corre nas nossas veias. Então, eu não preciso de uma marca de carro ou de uma marca de moda para estar junto com o meu nome, né? Ela pode acontecer de alguma maneira, aqui no 3 vão acontecer algumas coisas que ainda vão ser surpresas no mercado, mas elas não são a tônica do nosso produto, né? A arquitetura tem que se sustentar por si só, né? Voltando só um pouquinho na questão do que tinha comentado de entregar salões de festa, entregar todas as áreas condominiais prontas, né? E da questão das áreas internas, né? A gente também pensa que ecologia, né, e sustentabilidade é muito mais do que só colocar painéis solares ou a questão de água. É uma questão assim do projeto ser um projeto adequado, um projeto que tem uma boa orientação solar, uma boa ventilação. E também eu acho muitas vezes uma pena a gente colocar os banheiros, colocar todas aquelas paredes, porque as pessoas sentem essa necessidade, o mercado precisa, e às vezes me dá uma pena quando chega um arquiteto, e eu acho que o arquiteto tem toda a razão, aí ele está escrevendo o romance dele com o cliente, né? E ele pega e começa a tirar todas aquelas portas, todos aqueles revestimentos, tudo aquilo é uma coisa absurdamente antiecológica. Então, aqui no 3, agora aterrissando no 3, né, nós temos planta livre,
E, por exemplo, se ficar 2 casas para serem vendidas quando já está no fim da obra, as casas vão estar ocas. Perfeito. Então, eu vou adequar... Estou louco para vender para o Leandro aqui, né? Já vou falar para o Leandro. Então, nós vamos adequar a história da família do Leandro, aquilo ali. Nós entregamos todas as casas do 3 com as paredes em alvenaria, hidrossanitário, elétrico, aquecimento de pisos, se for o caso, toda pronta a infraestrutura para o cliente contratar o seu arquiteto, o arquiteto que tem a ver consigo, para fazer toda a sua personalização, mas toda a parte de obra mais complicada nós entregamos pronto, impermeabilização, e aquilo ali já gera uma situação que tu não fica no constrói e demole. Aqui é muito comum mesmo nesse padrão. E aqui as casas são realmente muito espaçosas. Por melhor que seja a planta, e ela é perfeita, mas as pessoas gostam de quebrar, o arquiteto gosta, dentro disso, do romance. Né? Exatamente. E o porquê que a gente começou com a questão das áreas condominiais serem executadas é que a gente observava que às vezes passava 5 anos e o condomínio não tinha feito nada nas áreas condominiais. Porque é uma característica das pessoas, né, em geral, né, de assim, bom, eu vou gastar dentro do meu apartamento. Mas eu não uso academia. Então, eu chegava na reunião de condomínio e votava contra fazer academia. Eu não uso salão de festa. Então, às vezes, se tinha 1, 2 que votavam contra, aquele negócio ia se arrastando e não saía nunca. Então, aquilo era um grande facilitador que as pessoas chegavam ali, ufa, isso aqui já está pronto, já está bonito, está legal, né? Assim, as pessoas ficavam encantadas, né? Realmente, a gente procura fazer o melhor possível, mas era um grande facilitador, porque dentro das suas casas, as pessoas vão investir. Então, tu não precisa colocar bancada, se pudesse não colocar nada, seria assim, quase a situação ideal, que é o que a gente está fazendo aqui no 3. Falando do 3, então... Queria que eu tava louco. Nos no explica um pouco essa composição de terrenos e casas e esse tamanho todo de terreno e de empreendimento aqui no 3 Figueiras, então. Até explica, Paulo, bem, porque assim, quem é do mercado já acompanha. Eu, por exemplo, já há anos venho acompanhando essa aquisição que vocês vinham fazendo de casas na região. E claro, nessa época toda super confidencial, porque a gente está falando em negociar, não é nenhuma, nem 2, nem 3 casas. Então eu queria que tu falasse um pouco quantas casas vocês acabaram adquirindo aqui, quanto tempo demoraram, porque realmente... Eu, desde que eu entrei no mercado, eu desconheço algum empreendimento assim de condomínio, de casas, né? São casas mesmo. E só num terreno como esse, e aqui, principalmente nessa localização, para conseguir entregar em Porto Alegre. Como é que foi toda essa história aí de negociação? Bom, como eu tinha comentado lá no início, é uma convergência das 2 empresas. Então, a gente faz muitas casas, muito exclusivas, e foi tendo muita experiência com esse mercado, né, com essas biografias, com esses romances biográficos, como a gente comentou, e muita experiência no mercado imobiliário, com os edifícios, com os projetos verticais. E a gente ouvia muito dos clientes comentando, alguns faziam casas em condomínios distantes, vários deles, na verdade a maioria. Nós temos hoje em dia o quê? Umas 4, 5 casas dentro da cidade, fora de condomínio, e dezenas, né, nem sei quantas cidades, em condomínios em Porto Alegre, em Atlântida, em Gramado, e Garopaba, né, e agora também na Boa Vista Estates, em São Paulo. Então, são sempre dentro de condomínios, porque, infelizmente, a gente tem uma questão de segurança, que muitas vezes até um estrangeiro, europeu, não entende por que tem que acontecer isso, mas é uma tendência. Então, a gente está num bairro transicional, né, que é um bairro de casas, que as pessoas se criaram nessas casas aqui. São casas de rua, com portão voltado para a rua, que não tinham nem cercamento. E eu morei em casas assim, que não se chaveava a porta, e que depois começou a se chavear a porta, depois começou a botar grade na janela, depois começou a botar cercas altas, daí depois cerca elétrica, depois alarme, câmera de vídeo, e aí as pessoas começaram a morar em apartamento compulsoriamente. Não acho que seja uma coisa assim, o grande sonho do porto-alegrense seja morar em apartamento, né? Tanto que... Desculpa.
Tanto que as casas nos condomínios na praia e na serra tiveram um incremento inacreditável. Tem pessoas que têm casas muito maiores e muito mais caras na praia do que os apartamentos da cidade. Né? Então, a gente achou que, bom, os clientes diziam, eu tinha um sonho de ter uma casa de vocês perto de tudo. Né? E não é qualquer lugar. Como é que tu vai comprar 7 mil metros quadrados de terreno no Bela Vista, em vez de fazer um edifício, era antieconômico, né? Tu fazer esse tipo de coisa. Né? Então, eu tinha que estar, como a gente diz mesmo aqui, né? Casas para um bairro de casas. Né? Então, a gente começou comprando 10 terrenos. Então, nós idealizamos, logicamente, tinha que ser no Três Figueiras, que é o bairro, né? Esses bairros, contando um pouquinho a história de Porto Alegre, né? Porto Alegre começou perto do Rio, né? E teve a enchente de 41, que as pessoas sabiam que se falava que era um ciclo, mas não se queria acreditar muito, e a cidade fugiu para cima do morro, né? Fujam para as montanhas, né? Verdade. E foi um caos naquela época, apesar de uma microescala comparando com hoje em dia, porque não existia o Maitá, não existia Eldorado, não existia, essa vez foi no estado inteiro. Subiram para a Independência foi seguindo, né? O Moinhos de Vento se consolidou, né? E foi seguindo na década de 80, que em termos de histórico urbano não é tanto assim, né? Se chegava a Avenida Nilo Peçanha chegava até o Colégio Anchieta. Daí surgiu o Shopping Iguatemi, que se dizia, meu Deus, os caras fizeram um shopping no fim do mundo. O Country Club, ele era realmente um country club, porque ele estava no meio do campo. E aí, quando chegou no Iguatemi, foi uma explosão de imobiliária, que começou com casas, a Nilo Peçanha com uma avenida de grandes casas, depois de pequenos edifícios, já estão sendo demolidos edifícios para ser feitos grandes edifícios. Essa transformação urbana foi muito rápida quando a gente compara com outras regiões. Né? Então, essa região que nós estamos, tiveram várias escolas e clubes que tiveram a coragem de se mudar para cá. O União foi o Grêmio Náutico União, né? O Colégio Farroupilha ficava no centro, o Colégio Anchieta ficava no centro, e hoje em dia a gente tem os colégios assim, extremamente renomados, como Pan American, Anchieta, Farroupilha, Província de São Pedro, Monteiro Lobato, me desculpem se eu esqueci mais alguns, né? Mas nessa região mesmo. Aí a gente tem o Country Club, tem o Grêmio Náutico União, tem aqui o Figueirinha, aqui na minha esquina, né? E então as coisas aconteceram aqui, não foram por acaso, né? E agora, muito infelizmente, aconteceu de novo uma enchente de proporções muito maiores, que afetou o estado inteiro, e de novo colocou a cidade em alerta, e de novo as pessoas estão pensando em regiões altas. Então, a gente está num lugar certo, né? Então, em termos desse tipo de segurança, perto de tudo isso tudo não foi por acaso, logicamente nós escolhemos uma região que tinha todos esses serviços ao redor, e tivemos a coragem de começar a comprar 10 terrenos. Tinham 5 ou 6 casas próximas à venda, e nós compramos 10 para garantir um mínimo condomínio. Porque eu sempre me ligo muito na questão da taxa condominial. Perfeito. Não interessa o recurso que o cliente tem. Ninguém quer pagar fortunas de taxa condominial para ter o mesmo serviço que num prédio de 30 apartamentos, tem um condomínio de 5 casas, que tu não consegue ter segurança. Então, a partir daquelas 10, nós conseguimos ir ampliando ao longo de 2 anos e meio, que foi um longo prazo, mas dependendo até nem tanto, para comprar 22 casas. 22 foi o total. E 22 e ainda, né, ainda no jogo, né? Quem sabe acontece mais alguma coisa ainda. Né? Mas, atualmente, no nosso registro de incorporação, 22 casas para fazer 24 casas. E aí, realmente, a gente fica com a possibilidade de fazer uma infraestrutura muito boa, de ter uma segurança realmente muito significativa, que é o que as pessoas mais querem. Né? Nessa localização, que eu estou a 50 metros do Três Figueiras Tênis Clube, a 150 metros do Colégio Farroupilha, e aí quem já está ouvindo isso já sabe qual é a distância que a gente está do Iguatemi e de todas as comodidades. Né? A gente desce 1,5 quadras, está na Teixeira Mendes, que tem transporte coletivo, está, né? Perto da Carlos Gomes, mas, no entanto, está num lugar que
Teve um amigo nosso que esteve aqui, quando a gente faz vários eventos e recebe, e ficamos só nós aqui, a gente ficou uma hora em silêncio, ele chega a ser um silêncio irritante. Porque é raro na cidade, né? Porque quando a gente está em edifício, a gente ouve aquele barulho distante, né? E aqui realmente é extremamente silencioso. É um terreno de 7.000 metros, então, hoje, atualmente. Sim. 24 casas. Que tamanhos vão ter essas casas? As casas, elas são uma matrícula que inclui os jardins. Então, as casas, incluindo os jardins, elas têm de 550, eu diria, a 860 metros, porque a casa de 1.030 metros já foi vendida. Tá? A maior delas foi das primeiras a ser vendida. Então, de 550 a 860 metros, de área coberta de 400 a 600 metros quadrados de área coberta. Cada casa tem o seu hall de entrada, o seu elevador e a sua piscina. Tudo entregue por nós. As piscinas entregues prontas. Todas as casas são pé na grama, né? Todas as casas têm um jardim que comporta ter grama, a piscina que nós entregamos, ter árvores. É realmente todo um conceito de casa que nós fizemos. Enquanto a gente está falando aqui, os nossos espectadores vão estar vendo as imagens passando, algumas, que tem que vir aqui para conhecer. E só mais uma curiosidade, toda essa infraestrutura que vocês falam, a gente vai conseguir ter ela no meio do condomínio? Como é que funciona? As inspirações também que vocês tiveram para esse empreendimento. Eu acho que, até porque a expectativa sempre é alta quando vocês já fazem algum lançamento. Claro. E agora, bom, em cima de um terreno de 7.000 metros, né? Com 20 casas compradas para construir 24 casas. Onde é que foram? Onde é que vocês buscaram essas inspirações? Não, e outra, é muito terreno para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas famílias, né? Então é uma super área. Imagino que essa área condominial também... Quando se fala em inspirações, hoje em dia é tudo tão digitalizado que não tem como a gente não ser atingido por inspirações mesmo sem querer. Sem dúvida. Né? Mas o Christian Alot era o embaixador da marca da Geisterner, o francês, e ele fez uma palestra lá no escritório, a gente teve esse privilégio quando ele era embaixador da marca, e ele explicou o processo da Geisterner, que não sei se atualmente ainda, mas foi considerada mundialmente a única marca de luxo do Brasil. Estou fazendo aqui propaganda de algumas outras marcas que eu admiro. E foi uma marca incrível, assim, porque eles transformaram pedras brasileiras em alta joalheria. Né? E ele disse, nós não levamos os nossos designers em feiras de joias, nós levamos nossos designers numa tribo na Amazônia. Porque as inspirações não devem ser poluídas por outras coisas. Então a gente tenta entrar no âmago da questão. Por exemplo, a gente tem praticamente 300 metros de testada, né? 120 de cada lado, mais a testada principal. E a gente não queria que fosse queria manter de alguma maneira a questão do Três Figueiras. A gente não queria uma fachada agressiva, queria uma fachada moderna, mas queria uma fachada que fosse a cara do bairro, assim. A cara do bairro, harmônica com o bairro, amigável. Então, assim, ela é uma fachada que o concreto ele é praticamente branco, né? Ele não é uma inspiração do Iberê Camargo, ele é uma homenagem ao Iberê Camargo, que eu acho um grande ícone da arquitetura moderna que colocou o Porto Alegre no mapa da arquitetura moderna do mundo, né? Então, assim, são filetes, né? Ele é todo em concreto, mas o que aparece são filetes em concreto branco e o verde, que é o verde da natureza. Então, ele é muito presente como verde e na própria esquina a gente tem um salão de festas com 15 metros em balanço, que é a marca registrada do 3. A gente tem um momento, a gente não tem, digamos, uma pessoa cheia de adereços, né? A gente tem uma pessoa com alguma coisa muito marcante, né, usando como se estivesse sob uma roupa preta, alguma coisa, né, muito marcante, né? E o salão de festas foi colocado nessa posição arquitetonicamente, como marca registrada e tudo, e também por outras questões, né? Também a gente tem um grande amigo que trabalha com segurança, que nós confiamos integralmente, que está nos assessorando desde o projeto arquitetônico, que é o Gustavo Calef, da Esquadra, né, nos aconselhou a ter o salão de festas mais perto da entrada possível. Se a gente pensar, o salão de festas ele é a única dependência condominial
que as pessoas que não são condôminas acessam, logicamente vão acessar, né? Então eu não preciso ter uma barreira que o segurança tem que ir lá pegar o adolescente que está tomando banho de piscina porque ele estava na festa. Não, ele está na entrada do condomínio, a pessoa entra, tem esse salão de festas ali, ele entra e sai da festa, né? A gente não está dizendo que os convidados são vândalos, né? Mas eventualmente, se tiver um vândalo, ele não vai ter essa oportunidade. Né? E lá dentro do condomínio, eu tenho, né? Em primeiro lugar, a gente não vou nem dizer que abriu mão, porque é lógico que tinha que ter um espaço aberto, né? Então a gente tem assim, no lugar onde eu poderia ter feito 4 casas, nós temos uma praça, né? Um grande espaço, eu chamaria de praça, que é um espaço aberto, onde eu tenho a piscina-lago de 200 metros quadrados, o espaço para as crianças, com playground, com quadra infantil, né? E aí junto disso também tem o espaço kids, isso cria toda uma ala infantil, com a segurança dessa parte separada da piscina-lago. Depois eu tenho toda, aparentemente está em subsolo, mas na verdade em relação à rua lateral está no térreo, né? Eu tenho toda a área condominial, uma academia de 180 metros quadrados, piscina térmica com raia de natação de 25 metros, temos um spa completo com sauna seca, sauna úmida, piscina de hidromassagem, ducha com cromoterapia, camas de massagem, né? E tudo isso com vários detalhes que vão aparecer, né, de personalização, que a gente chama o ser em casa, e aí que a gente fala de outras marcas coadjuvantes que vão entrar junto, né? Loja de conveniências, espaço para a juventude, que são as salas de jogos, e tem uma grande alameda de 120 metros no meio desse condomínio inteiro, que é um espaço assim para curtir, para conviver, e todo o nosso paisagismo também é uma coisa à parte. Acho a própria... Bom, quando eu conheci o empreendimento, uma das coisas que chama atenção, até a entrada, para quem vai ser morador, obviamente, a entrada por onde tu passa o carro e tudo mais, tudo isso, provavelmente a gente vai mostrar também nas imagens aqui, enquanto a gente fala, mas é algo que, enfim, eu acho que fica aqui uma provocação, a gente até estava conversando com o Paulo até ontem durante o dia, até ontem à noite, da gente marcar um evento aqui, algo que tem que trazer mesmo, as pessoas têm que conhecer, porque é incrível. Primeiro, tu conhecer o terreno, conhecer de perto tudo isso que a gente está vendo aqui com as maquetes, tudo que maquete acaba facilitando bastante também, Sim. né, Paulo? Ele é bem importante hoje. Se encaminhando para o nosso final, porque acreditem ou não, a gente está quase batendo o nosso tempo, esse espaço, então, né? Convidar as pessoas para vir para cá. Hoje, nesse espaço do 3, vocês montaram toda essa arquitetura, já devem ter escutado algum barulho, porque a obra já está acontecendo. A gente está literalmente aonde vai ser o empreendimento. E acho que fica aqui o nosso convite também, e nos explica, Paulo, que as pessoas não estão vendo o outro lado, né? Mas aqui dá para fazer recepções, enfim, qual que é a ideia de vocês com esse espaço também? Dá para ter uma noção com a vista aqui atrás. Mas... A vista vai ser essa aqui, né? E tem por outro lado também que as pessoas não estão vendo, a gente vai mostrar, mas recepcionar todo mundo vir aqui nesse espaço aqui, qual foi a ideia de vocês? Cada passo que nós damos é muito bem pensado. Então, as salas das primeiras casas, que ficam logo acima do térreo, é a mesma altura onde nós estamos aqui no espaço 3. Então, o cliente não precisa abstrair, eu não preciso mostrar uma foto de drone. Então, assim, a vista é a vista que está aqui, a vista da sala. Porque muitas vezes as pessoas imaginavam que não teria vista, né? Por ser em casa e tudo. Então, as pessoas já estão enxergando a vista. Fizemos um espaço legal, né? Todo aqui, que lembra quando eu falei de um vestido preto, né? Tu vê, ele tem todo esse fundo negro e tá a natureza na arquitetura, né? Os móveis são todos em verde, o fundo dos tecidos em verde, né? E tem um grande amigo nosso, que é advogado, que a esposa é uma grande lojista, e ele é sommelier, ele entende tudo de vinhos, ele quis transformar o hobby dele em negócio. E a primeira loja do direito ao vinho, porque ele é advogado, do Hernani Pérez, né? É junto conosco aqui o nosso grande parceiro. É uma loja muito legal, então a gente tem feito eventos de degustação de pequenas porções, que na verdade essas degustações que harmonizam com o vinho que é a estrela, né? O Hernani está sempre aqui, junto com o Matheus, que acompanha ele, e sempre explicando sobre os vinhos. A ideia da Direito ao Vinho não é uma questão só de ticket premium, mas sim de vinhos que não se encontram no mercado.
vinhos da Bulgária, da Eslovênia, de outros lugares, né? Então, o Hernani tem toda uma explicação sobre a questão dos vinhos, né? Que aí não é a minha área, né? Teria que ter um outro programa só com o Hernani aqui sobre isso, né? E assim está tendo uma sintonia muito boa entre nós, porque também a gente pensou, né, que mercadologicamente é muito bom, porque as pessoas... Aqui a gente está pertinho do Farroupilha, pertinho de vários lugares, né? Não precisa ter um shopping para estacionar para comprar um presente, as pessoas vêm até aqui, já conhecem o Hernani e a Frederica, que são o casal dono da loja, vêm até aqui, compram um vinho e dizem, que legal esse empreendimento. Talvez eu não esteja precisando, mas ele já conta para outra pessoa. Foi essa a nossa estratégia de estar aqui. Acho que o ambiente ficou muito agradável, né? E ele é o espelho do 3. Ali embaixo tá lindo também, depois a gente vai mostrar. Essa dúvida é que se gravava aqui, eu gravava ali embaixo. Como a obra já está acontecendo, tá... Por causa do barulho a gente preferiu fazer aqui. Vamos gravar lá em cima. Mas foi uma dúvida cruel, escolher o melhor ambiente para fazer. E o nome do 3, né, depois de Voz, Vista e todos esses nomes que começaram também a surgir, outros empreendimentos inspirados, a gente queria uma coisa que fosse mais a essência mesmo, né? E o bairro Três Figueiras surgiu, era um bairro de zona, era uma zona rural que tinha 3 figueiras muito imponentes, que ainda existem, né? E aí primeiro a gente pensou, bom, o que a gente vai chamar, né? A gente queria nomes curtos, sonoros, né? E aí a gente pensou em figueira é uma coisa que está se usando bastante, e aí eu disse, não, por que não 3? Né? 3 de 3 figueiras, 3 de 3 sócios fundadores, afinal de contas, a gente dedicou a nossa vida a isso, 37 anos não é pouco tempo, né? A maioria das pessoas já se retirou da vida profissional nessa altura, e 3, assim, para nós é uma coisa que nos dá uma grande realização profissional estar aqui, assim como uma grande honra a gente estar aqui com o Leandro, um super amigo, né, que tem a Bridge nos representando também. Prazer, Paulo. A gente fica super feliz porque a Stemer já representa muito no mercado quando a gente é corretor e pelos clientes, e agora podendo ter esse papo e conhecendo um pouco mais também as origens de vocês, como vocês fazem a coisa, dá mais vontade ainda. Eu acho que quem está nos assistindo, tanto nos meus colegas corretores de trabalhar e vender, quanto dos clientes certamente vir aqui conhecer. Foi um super prazer, obrigado. Paulo, obrigado também. Agradecer por ter nos recebido aqui. Fica o convite também para quem está nos assistindo. A Bridge vai desenvolver, não digo eventos, mas realmente encontros, petit comitê, porque é o que merece o local. É a cara do empreendimento. Exato. Se vocês querem saber mais sobre os outros empreendimentos da Stemer, é só entrar em contato com a Bridge e vem aqui conhecer a gente também aqui. Tá bom? Obrigado, até o próximo.